O esforço de tentar entender o que está acontecendo no nosso país, tá? A gente submeteu um projeto nesse programa, nesse projeto intitulado Pensando o Direito no Ministério da Justiça e financiado pelo IPEA. Isso foi em 2014. Eu propus, então, fazer, então, o quê? Junto com o professor Gustavo Noronha de Ávila e outros membros da nossa equipe, a gente se propôs a fazer o quê? O primeiro diagnóstico nacional sobre as práticas para obtenção de testemunhos de reconhecimento, que não havia dado nenhum sobre isso. Esse material está disponível na internet, no site do Ministério da Justiça, e basicamente o que a gente tentou fazer é isso, um primeiro diagnóstico nacional, tentando conversar com o quê? Com os diferentes atores do sistema de criminalização, desde a polícia, seja militar e civil, defensores públicos e privados, promotores e juízes, na esfera civil. Nós não fomos na esfera, na esfera criminal e estadual, nós não fomos na esfera federal, que eu acho que é uma outra esfera interessante também de pesquisar. Essa foi a nossa amostra, foram feitas entrevistas em profundidade, com quase 90 participantes distribuídos nas 5 regiões brasileiras. Nós tínhamos 4 meses para fazer essa pesquisa. Então, foi bastante árduo, foi um desafio enorme, mas foi uma aprendizagem valiosa. Nós fizemos, então, uma pesquisa, optamos por uma pesquisa de cunho qualitativo, com o objetivo de quê? De poder, através dessas entrevistas com esses diferentes atores jurídicos, tentar entender e também vivenciar um pouco em loco o que acontecia em termos das práticas. A pergunta era, para eles nos explicarem quais são as práticas adotadas para a coleta de testemunho de reconhecimento. Desde a polícia militar, civil, defensoria pública e privada, promotores e juízes, na esfera estadual. Eu vou falar rapidamente alguns resultados, só para a gente poder refletir e poder pensar como é que está o nosso país em relação àquilo que eu falei para vocês anteriormente, de como é que a nossa memória funciona e como é que essas provas de testemunho e reconhecimento devem ser analisadas. Uma pergunta que nos interessava é saber o quão importante é para o processo, né, a evidência para o processo de criminalização, desde da fase que nós vamos intitular de pré-investigativo com a Polícia Militar, até a fase processual, quão importante é o testemunho e reconhecimento. Vocês podem ver por esse gráfico, é uma síntese, que mais de 90% dos nossos entrevistados apontam como altamente importante, muito importante. Da mesma forma, em torno de 70% apontam o reconhecimento, ou seja, o desfecho de uma investigação, o desfecho, a decisão de um juiz, a situação toda parece bastante dependente dessas provas, que dependem da memória. Essa memória que a gente conversou há um pouco tempo atrás. Não essa memória idealizada que funciona com uma máquina fotográfica, uma filmadora. Essa não existe. O que existe foi essa memória que nós todos temos e eu tentei, né, trazer para vocês. Nós tentamos sintetizar esses dados a partir do que nós chamamos de um fluxograma, que estabelece uma espécie de um diagnóstico dessas práticas. Primeira coisa que chama atenção é que, ao contrário do regramento jurídico, que nem prevê, existe uma fase chamada pré-investigativa. Essa é a fase responsável, cuja responsabilidade são os policiais militares, que atendem a situação quando ela aconteceu, enfim, né, na rua e assim por diante. Os chamados flagrantes e coisas desse tipo. Depois a fase investigativa e depois a fase processual. Deixa eu esmiuçar rapidamente um pouco as práticas que a gente observou. A primeira coisa é esse dado estarrecedor. As primeiras entrevistas nos policiais militares não foram incluídas imediatamente na nossa pesquisa. Ao conversar com policiais civis, com defensores, nós nos demos conta que esse processo de criminalização acontecia muito antes da fase investigativa responsável, sob responsabilidade da Polícia Civil.
começava com o que nós intitulamos de fase pré-investigativa, por falta de melhor termo. Então, a polícia militar, ela é crucial nesse processo, porque ela é a primeira a abordar a situação, primeira a ter contato com as testemunhas vítimas, a primeira a estar no local. Então, a maioria, inclusive, tem um dado de 2015 que a maioria das prisões preventivas são baseadas em evidências coletadas nessa fase. Olha só. E não tem nenhum regramento específico para como é que essas evidências devem ser coletadas. Já na fase investigativa, já é um pouco diferente, mas enfim, o que a gente observou em termos de coleta? Essa aqui é uma síntese das práticas adotadas para coletar testemunhos. Como é que se conversam com as testemunhas para tentar ajudá-las a lembrar o que aconteceu? Vocês, o que viram naquele momento que vocês testemunharam aquele assalto? O que a gente viu é uma síntese de práticas não recomendadas pelos nossos mais avançados estudos na área da ciência da psicologia do testemunho. São perguntas fechadas, ou seja, perguntas diretas. Ele era loiro? A arma que ele carregava era do tipo tal? Certo? Uma série de técnicas que são adotadas desde a fase pré-investigativa até a fase processual, que notoriamente podem contaminar a informação que a testemunha traz. Pior foi na fase de reconhecimento. O professor Roy Malpass, talvez uma das maiores autoridades na área do reconhecimento, foi convidado por esse projeto, esteve conosco na finalização do nosso projeto, e para mim a frase dele foi assim incrível. Quando nós mostramos para ele uma síntese dos nossos resultados, no que diz respeito a essas práticas, do tipo, mostrar uma foto do suspeito, possível suspeito no WhatsApp ou numa foto no celular, pegar como foi feito com o André, uma pessoa só e mostrar para a testemunha reconhecer. Isso é feito, inclusive, na fase processual, porque muitas vezes um alinhamento, ainda que está prescrito no nosso Código de Processo, nem sempre é possível um alinhamento justo, composto por pessoas semelhantes. Nós vimos aberrações do tipo, uma pessoa presa algemada e dois rapazes que são estagiários do juiz perfilando ali para a testemunha ou a vítima reconhecer. Isso aqui vocês acham que é um alinhamento justo? Isso é uma... Enfim. Então, o que esse professor disse? Ele disse, olha, eu já tinha visto várias práticas bizarras. Eu nunca tinha visto todas elas juntas.